Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu amor por cada um de nós. E quanto mais partilhamos essa palavra, quanto mais nós a amamos e quanto mais pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos fortaleça, mais essa palavra vai morar em nós. E Jesus vai dizer que se nós o amamos, nós guardaremos a sua palavra. Então o que nos resta senão pedir ao Espírito Santo que, ouvindo a sua palavra, nós o amemos? Nós peçamos a luz de Deus para que sejamos iluminados. É claro, todos nós desejamos graças de Deus, todos nós desejamos a presença de Deus no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. Ainda hoje eu estava vendo uma homilia do Papa, quarta-feira, e ele dizia que logo no começo as primeiras comunidades já tiveram problemas. Assim, claro, existem problemas na nossa comunidade, mas o que nós desejamos, o que nós pedimos, é que o Espírito Santo vá renovando as nossas vidas, como diz a palavra, tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, a palavra que a Sagrada Escritura usa. Ou então, homens de dura cerviz, ou seja, que não dobram o pescoço, que não se humilham na presença de Deus, que não reconhecem a sua fraqueza, o seu pecado. Agora, nós, só nos resta reconhecer o nosso pecado, suplicar a Deus que retire de nós todo esse egoísmo, toda essa maldade que nós adquirimos desde lá dos nossos tempos de infância, que o nosso convívio foi nos ensinando, ou na escola, com a família, no ambiente de trabalho, quanta inveja no ambiente de trabalho, quanta luta, querendo um passar por cima do outro. Claro, sempre houve isso, mas hoje é mais intenso, principalmente nessa falta de emprego que nós estamos vivendo. Vai às raias da loucura, pessoas difamando, menosprezando, depreciando o tempo todo para conseguir se sobressair sobre os outros. E hoje tem uma palavra que partilhamos hoje, é muito interessante nesse aspecto, a renúncia de todas as coisas. Capítulo 9 de São Lucas, a partir do versículo 1 até o versículo 6, um pequenino trecho, apenas 6 versículos, mas olha que palavra concreta, firme que Jesus nos dá através disso. Reunindo os 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. Onde ninguém vos receber, deixai aquela cidade, e em testemunho contra ela, sacudi a poeira dos vossos pés. Partiram, pois, e percorriam as aldeias, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Hoje nós vivemos uma situação praticamente inversa daquela que nós lemos aqui. Se diz muito assim, por exemplo, um ditado comum,
Eu quero a beleza, a suavidade das rosas, mas eu não quero a doçura, a agrura, a agressividade dos espinhos. Então, eu só quero rosas, eu não quero espinhos. E essa palavra de Jesus vai dizer muito bem isso. Olha, hoje você e eu vemos tantos pregadores, tanta gente pregando o Evangelho, mas aqui é um detalhe que vai nos dar uma noção mais clara daquilo que nós vivemos, de quem nós realmente somos. Nós desejamos ser curados, ser libertados, aqui dizendo, curavam todas as enfermidades, curavam os enfermos, pregavam o reino de Deus e curavam os enfermos, expulsavam, deu-lhes o poder e autoridade, olha só, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios. Olha que palavra forte! Poder e autoridade sobre todos os demônios. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha, todo ser humano normal, racional, quer ser curado da sua doença. Ele quer ser libertado dos seus, entre aspas, demônios, cobiça, vaidade, inveja, todas as vezes que ele cedeu ao poder dos demônios, quando invejou alguém e lutou para ter mais do que alguém. Então, você imagina uma pessoa, você está procurando empregados para a sua empresa ou para o seu comércio. Aí você chama lá os pretendentes à vaga que você quer preencher e no meio deles vai dizer, chega um e fala o seguinte, olha, eu gostaria de receber o salário, mas eu não quero trabalhar. O que você iria fazer? Eu quero receber o salário, mas eu não quero trabalhar. Eu não posso receber o salário sem trabalhar? O empregador vai dizer, você está louco? Onde você ouviu isso? Embora você ouça aí, nos meios de comunicação, tantas vezes, tantos funcionários trabalham, você chegava lá e não vê ninguém. Vai lá numa repartição, cadê o fulano? Não está. Cadê o ciclano? Não está. Então você vai numa repartição pública, esses cabidões de emprego que você às vezes ouve falar em noticiário. Então a pessoa ganha sem trabalhar. Mas para nós isso é uma insensatez. E muito mais para o reino de Deus. Para qualquer pessoa racional, isso é um absurdo. Como é que você quer receber um salário e não quer trabalhar? Pensemos assim. O grande salário que nós queremos receber, a fortuna que nós queremos receber, o que é? Poder sobre todos os demônios. É bonita essa palavra. Jesus deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Olha como é bonito o poder sobre todos os demônios. Imagine você o poder, a autoridade para dominar todos os demônios e para curar toda a enfermidade. Pensa nos demônios que atentam contra as vidas, que atentam contra a natureza, que atentam contra a tua família de várias formas, querendo corromper pessoas da tua família. Você ter o poder e autoridade sobre todos os demônios e poder curar toda a enfermidade e toda a doença, esse é o grande desejo de todos aqueles que leem a palavra. Mas aí tem a segunda parte, o trabalho daquele que, não digo o trabalho, mas a escolha. Porque quando a gente fala trabalho, significa uma coisa pesada, uma coisa
Claro, para muitas pessoas o trabalho é um prazer, porque gosta daquilo que faz e procura fazê-lo da melhor maneira possível. Ainda vemos isso. A maioria não faz unicamente a troco de um salário, e mesmo assim reclamando, lamuriando, murmurando contra o patrão, contra o trabalho, contra o salário que ganha. Então, nós não somos diferentes disso. Agora, vamos imaginar uma pessoa pregando o Evangelho, tendo todo o poder sobre todos os demônios e para curar todas as enfermidades. Graças a Deus ainda nós vemos muitas curas impossíveis. Já 2 vezes eu acompanhei, nós estávamos rezando por algumas pessoas. O médico avisou, pode mandar vir a família que ele não sai daqui vivo. Claro, a gente vê isso, agradecemos por ainda ver isso. Fosse Deus se regular pela nossa natureza, nem esse nós veríamos. Vimos, testemunhamos pessoas curadas de vício, do câncer. Quantas pessoas não foram curadas, algumas instantaneamente, num momento da graça de Deus? Claro, é bonito ver isso, e nós vemos e agradecemos a Deus por isso. Mas agora vem a segunda parte. Nós queremos receber o salário, mas não queremos trabalhar. Assim, diante da palavra de Deus, também isso se torna ainda mais manifesto. Ele vai dizer àqueles a quem ele deu o poder de curar toda a enfermidade, e que deu poder e autoridade sobre todos os demônios. Ele vai dizer também, olha só que palavra esclarecedora sempre é a palavra de Deus, mas assim, eu acho que isso tapa a boca, claro, com aqueles que são sinceros com Deus, tapa a boca de todo pregador, pelo menos daqueles que são sinceros. A gente sabe que muitos fazem por desejo de lucro, por vaidade, por estarem na frente, num púlpito pregando, serem admirados, serem conhecidos. Quantos pastores, por exemplo, você viu que viraram deputado, senador? Porque, primeiro apareceram diante de uma comunidade, foram pregadores, para parecerem justos e conseguir a simpatia do povo, para depois oferirem lucro com essa simpatia que receberam do povo. Mas agora aqui a segunda parte, a parte do trabalho, mas um trabalho que é um trabalho de amor. É como quando você vê um terreno todo sujo e você sente lá o desejo de limpar aquele terreno, não importa que lhe paguem. Você tem a alegria de ver aquilo limpo, você quer limpar aquilo, porque aquilo é bonito. Cada pessoa que passar ali, ver aquele terreno limpo, aquela calçada limpa, aquela árvore bem cortada, bem cuidada, isso é bonito. E algumas pessoas se encantam com isso. Claro, hoje se toma um pouco de água numa garrafa, se joga a garrafa no meio da rua, o copo, a latinha de cerveja, de guaraná, você vê muitas aí arremessadas. Mas ainda existem pessoas que gostam daquilo que é bonito, daquilo que é bem feito, daquilo que é bem cuidado. Então, fazem por amor. Então, esse é o trabalho do amor. Eu posso fazer isso? Eu posso pegar coisas jogadas na rua que estão sujando, que estão enfeiando, por exemplo, a tua casa, a tua rua, a tua cidade. Você não tem obrigação, mas faz porque ama. Assim também Jesus encontrou naqueles discípulos o amor. Aqueles discípulos não estavam preocupados com a recompensa, com o salário que iam ganhar. Viram o Mestre, se encantaram com o Mestre. São Paulo vai dizer
essas minhas mãos proveram as minhas necessidades, eu nunca quis ser pesado a ninguém. Olha, o meu próprio trabalho fez com que eu tivesse o sustento para pregar a palavra. Olha, eu trabalho e com o meu sustento eu prego a palavra. Agora, hoje, claro, eu desejaria, e acredito que você também desejaria, ver muito mais curas do que aquelas que nós vemos, muito mais libertações daquela que nós vemos. É claro, você, por exemplo, uma família grande, vê todas as pessoas. Outro dia estava conversando com uma amiga e ela disse que gasta aí 500, 600 reais. Só um medicamento custa quase 300 reais. Quem não gostaria de ser curado de uma enfermidade? A parte boa é ser curado. A parte ruim é se apegar a esse dinheiro, ou seja, eu desejar ser curado com o único desejo de não gastar esse dinheiro. Aí já não faço por amor, não é assim? Eu desejaria ser curado para economizar o dinheiro que eu gasto. Mas aqui com esses discípulos não era assim. Jesus, como diz a Escritura, o homem vê as aparências, Deus vê o coração. E esse desejo de ver o bem, de acontecer o bem, os moveu a saírem na frente de Jesus pregando o Evangelho a todas as cidades onde Jesus iria passar, e eles o fizeram por amor, que queriam ir. Agora olha a palavra de Jesus, olha aqui o que todo apóstolo, o que todo pregador, o que todo pastor deveria e deve fazer. Não leveis coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, até que deixeis aquela localidade. Olha só, não leveis 2 túnicas, coisa alguma para o caminho, bordão, mochila, pão, dinheiro, destituídos de tudo. Olha, primeiramente é preciso uma grande alegria nesse coração, é preciso um grande amor, é esse desejo que eu disse. É claro, é uma comparação de ver tudo limpo, de tudo organizado, de tudo bem cuidado. Agora, na palavra, é que toda a alma fosse limpa. É o meu desejo, é o desejo de todo aquele que anuncia o Evangelho, que toda a alma seja limpa, que todo o coração seja livre de vício, de vaidade. Claro, eu mesmo, São Paulo vai dizer, eu estou sujeito à vaidade, mas o desejo é que todos sejam livres do egoísmo, da vaidade, da inveja, e vai enumerando aí todos os vícios que corrompem a natureza humana. Então esse desejo de ver tudo limpo nesses discípulos que foram enviados, era o desejo de ver as almas limpas, os corpos limpos, mas também as almas limpas. A cura que eles faziam era para que todos entendessem que eles anunciavam a boa nova do reino de Deus, essa notícia maravilhosa que há de transformar todo homem, que, como João Batista diz, vai queimar toda a sujeira, vai queimá-la num fogo inextinguível, vai recolher o teu lixo, a tua sujeira, como a palha, e vai queimar num fogo inextinguível. O Espírito Santo há de fazer essa obra em nós. Então esses discípulos foram carregados desse, entre aspas, amor à limpeza, limpar as almas, limpar os corpos.
É esse o desejo que tem no coração do apóstolo de Deus. Mas para isso, não pode levar coisa alguma para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Olha, o despojamento, a limpeza de si mesmo antes de querer a limpeza dos outros, a limpeza de si mesmo. Eu não quero me preocupar, não me preocupo aqui no caso dos apóstolos, não me preocupo com dinheiro. Olha, um sinal precioso do verdadeiro apóstolo de Deus. Eu não me preocupo com o dinheiro, com o pão, com as túnicas. Não levo cajado nem bordão. Eu não procuro estar seguro de todas as coisas. Não levo cajado para me defender, seja dos animais, das feras, do que possa haver. Eu não me tenho precaução contra nada, eu estou limpo da graça de Deus. É claro, é o que nós não é o que nós somos, mas é o que nós buscamos, o que devemos buscar. Isso que eu disse que é um sinal preciosíssimo. Não leveis nada, coisa alguma para o caminho, vai na graça de Deus, vai com a força de Deus. E hoje você vê 110% dos pastores pregando alucinados, dízimo, você tem que dar o dízimo, você tem que dar o dízimo. Limpa um coração. Você não precisa pedir para um coração dar o dízimo. Você vai fazendo a tua missão, você vai curando, você vai libertando, você vai anunciando a palavra, você vai limpando o caminho de Jesus, você vai pregando contra os vícios, contra as maldades, contra a inveja, soberba, cobiça, você vai pregando contra tudo, mas vai curando as pessoas. E as pessoas vão sendo limpas por dentro e por fora, é claro, pela graça de Deus. Mas a palavra é que realiza, o Espírito Santo é que realiza a obra no coração daqueles que ouvem a palavra. Então, aqueles, entre aspas, anunciadores do Evangelho que forem fiéis, que não levarem, não leveis alguma coisa para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Olha, a pessoa na perfeita liberdade, o que eu vou buscar, se eu vou buscar a limpeza interior e exterior das pessoas, eu preciso estar limpo de tudo. Eu preciso estar limpo de dinheiro, de cobiça, de vaidade. Hoje você vê, olha, quase todas as religiões evangélicas pregando, tem que dar o dízimo, porque o dízimo. O Filho de Deus, o profeta de Deus não precisa pedir nada disso. Vai limpando a tua frente, vai sanando tudo que está enfermo, vai libertando tudo que está endemoniado. O nosso desejo é de ver muitos milagres, mas para haver muitos milagres é preciso haver muito desprendimento de si. É preciso amar a palavra de Deus no coração do homem. Eu não posso fundar uma igreja e tentar reunir o maior número de pessoas, ou através de artistas, ou de grandes, entre aspas, isso não existe, mas é só para entendimento, grandes pregadores. Existem grandes pregadores, existe só a palavra, é a palavra que faz a obra. A pregação entra pelo ouvido, mas a pregação se faz em razão da palavra de Deus. Eu só anuncio porque acredito na força do Espírito daqueles que ouvem a palavra e que partilham essa palavra.
Então, olha o sinal, de novo insisto que isso é importantíssimo, o desapego. Quer conhecer um pregador do Evangelho? Olha para ele, vê se tem desapego de tudo, se não se importa com nada. Se não se importa com a sua roupa, com os seus bens, com as suas casas, se ele não se importa em ter coisas. Olha, tem pastores aí, já foram até incluídos nas listas dos 10 homens mais ricos desse país. Olha onde chegamos, e tem gente que acredita nisso. Olha aqui, o Filho do Homem, repetimos, não tem aonde reclinar a cabeça. E aqui ele vai dizer, não leveis coisa alguma para o caminho. Se você tiver a liberdade dentro de si, se realmente a palavra estiver dentro de nós, é claro, eu também procuro a liberdade dessa palavra, é a nossa busca. Se você tiver a liberdade da sua palavra, da palavra de Deus dentro de você, você não vai precisar ficar lamuriando, suplicando, pedindo pelo amor de Deus para que as pessoas deem o dízimo para você. Você vai ficar martelando nisso? Não precisa. Uma alma agradecida porque foi curada ou porque foi liberta, vai dar para você com alegria. Não é assim? Deus ama o que dá com alegria. Você não vai precisar pedir nada. As almas felizes que foram curadas, que foram libertas, vão sustentar a esses apóstolos que saíram sem dinheiro nenhum, sem 2 túnicas. Podem ter voltado com 10, mas iriam dar as outras 9, porque sabiam que iriam ganhar mais outras 10. Então, essa é a liberdade que a palavra de Deus nos pede. Pede a todo aquele que crê, a todo aquele que tem fé. Se desejaríamos ver milagres que não vemos, ou de ver acontecer em nós milagres que não acontecem, é porque não nos despojamos como aqui. O reino de Deus é isso, é a liberdade total do ser humano. Mas quando eu quero receber essa graça, eu também tenho que me despojar. Toda a minha cobiça, toda a vaidade, todo o meu desejo de lucro. Eu e você conhecemos todas essas coisas porque somos humanos e temos os mesmos sentimentos, entre aspas, os mesmos pecados de cobiça, de inveja, de idolatria. Todos nós temos isso. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ter coisas. Então, aí eu fico lá, meu Deus me cura, meu Deus me cura, meu Deus me cura, e nunca me abro à graça de Deus para ser livre. Eu primeiro preciso ser livre para ser curado. Eu não preciso estar preocupado em ter, é claro, aquele que tem um serviço digno, um trabalho digno, que ganha bem, louvado seja Deus pelo dom que lhe deu, pela sua capacidade de ter uma boa profissão, de ganhar bem. Mas eu quero estar livre, aquele que ganha precisa estar livre de tudo aquilo que ele ganha. Não que pode ter usufruir do seu salário, mas sem nenhum apego, sem nenhum desejo de acumular, porque sabe que ao nosso lado estão milhares, milhões de pessoas passando necessidade. São Tiago vai dizer isso, se um homem vê um irmão passar necessidade e tem bens, tem casas, tem dinheiro na poupança, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não pode, não permanece. E se hoje tantos profetas não fazem os milagres que esses discípulos fizeram, como está narrado aqui no capítulo 9 de São Lucas, então é porque não tem fé,
não se dispõe do seu dinheiro, das suas mochilas, e significando aquilo que tem, as reservas que tem. Então, nós buscamos a graça de Deus em nós, a sua glória em nós. E o que nós buscamos então, sabemos que para receber todo o dom e toda a graça de Deus, precisamos nos despojar de tudo que é apego em nós. Que o Espírito Santo nos fortaleça para isso conseguirmos com o seu amor, com a sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.